Graça e paz vos sejam multiplicadas em Cristo Jesus. Estamos começando aqui com mais um vídeo em que estaremos tratando acerca da palavra de Deus, a palavra que é viva e eficaz, mais cortante que uma faca de dois gumes, que penetra a nossa alma. Amém? Vamos então ao texto aqui do dia de hoje, que se encontra lá na carta aos Filipenses, capítulo 1, versículo 6, Paulo escrevendo à igreja de Filipe, diz assim: estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. O apóstolo Paulo, escrevendo ali ao povo de Filipos, ele diz que ele tinha a plena convicção, a plena certeza de que, assim como Deus, ele começou aquela obra ali, naquela cidade, naquele local ali, ele iria completar até a volta de Jesus para a vida daquele povo que se encontrava ali em Filipos. E hoje eu quero falar acerca de por que demoramos tanto tempo para crescer em Cristo Jesus. Por que demoramos tanto tempo para crescermos em Cristo Jesus? É comum termos que aprender uma lição 40, 50 vezes para realmente captá-la, discerni-la. E esse problema ele se repete geralmente durante toda a nossa vida. Periodicamente pensamos, de novo, a mesma coisa? Não, eu já aprendi isso. Mas é que Deus, Ele sabe o que realmente nós precisamos. Pegamos aqui a história de Israel. Israel como nação ali, Israel é formada através ali da conquista de Josué. E aí Israel começa a seguir a Deus, Deus da vitória, e daqui a pouco começa o quê? Andar em pecados. Aí é entregue aos midianitas, e assim vai. Nabucodonosor, Babilônia, Império Medo-Persa, e diversas vezes, porque eles caíam nos mesmos pecados de sempre. Estavam sempre caindo, ou seja, eles nunca, na verdade, eles nunca cresceram à medida que Deus esperava que eles crescessem. E assim também é na nossa vida nos dias de hoje. E é sobre isso que eu quero tratar no dia de hoje, com esta mensagem. Por que demoramos tanto tempo para crescer em Cristo Jesus, alcançarmos a maturidade cristã? Rapidez nunca foi algo que Deus ele tem em mente para tratar conosco. Deus, ele procura sempre fazer na nossa vida as coisas devagar, lentamente, na nossa ótica, mas na dele, ele faz tudo perfeito, porque parece que é lento, mas daqui a pouco as coisas começam a acontecer na nossa vida. Quantas pessoas, às vezes, nós vemos, estão há tanto tempo na igreja, e aquela pessoa parece que ela nunca aprendeu a palavra de Deus. Ela está 25 anos e ela está sempre a mesma coisa, sempre nos mesmos erros, sempre nos mesmos pecados. É o pecado de estar levando vantagem em cima dos outros, sempre quer tirar vantagem em cima de alguém, oportunidade, está sempre querendo tirar vantagem, sempre nos mesmos pecados, na mentira, na prostituição, na idolatria, sempre na mesmice. Mas por quê? Primeiro princípio que é necessário para que haja mudança, para que de verdade possamos
crescer em Cristo Jesus? Primeiro, é preciso despir-se do velho homem. Muitas pessoas, elas não conseguem se despir do velho homem. Muitas pessoas, elas continuam sempre praticando as mesmas coisas. Por quê? Porque elas vêm para Cristo e não procuram deixar os seus velhos hábitos, os seus velhos pecados de sempre. Porque os seus velhos pecados de sempre servem como um amuleto. Ah, mas eu sou fraco mesmo nessa área. Sempre como um amuleto para poder tentar se desculpar de algum fracasso que venha a ter. E entenda também que os velhos hábitos, os hábitos ruins, os pecados, eles demoram a desaparecer, porque é necessário você se aplicar em coisas novas, para que os velhos padrões morais, os pecados, eles venham começar a desaparecer. Há pessoas que há anos dizem, preciso ficar boa logo, né? Curada desse problema. Aí fica uma hora, né? Fica uma hora, aí sai, né? Aí sai lá do consultório, né? Sai lá do médico. Ah, eu tenho que ficar curada. Mas não é assim. Às vezes precisa de um tratamento. E assim também na nossa vida também, é preciso de um tratamento. Porque os hábitos ruins, eles não se desenvolvem da noite para o dia. Não tem como. É necessário o quê? Esperar. É necessário esperar. Porque não tem cabimento os hábitos ruins desaparecerem imediatamente da noite para o dia. Muitos, eles demoram, às vezes até anos, para desaparecer da nossa vida. É necessário o trabalho de quê? De substituição. Ou seja, é necessário você começar a inserir novos padrões para que aqueles velhos hábitos eles venham sair da sua vida. As velhas práticas e padrões, eles precisam desaparecer para que o novo homem venha nascer, venha florescer. Como diz a palavra lá em Coríntios, que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As velhas coisas, elas já se passaram, o velho homem já se passou, eis que tudo se fez novo. Tudo se fez novo. Mas precisa de um tempo. O segundo princípio, temos medo de encarar o que somos de verdade. A Bíblia diz, lá em João 8,32, e conhecereis a verdade vos libertará. O medo de termos o nosso pecado exposto para sermos curados é vergonhoso. É difícil, mas é preciso para ser arrancado. Nos dá medo, defeitos no nosso caráter, nos aprisiona, negando a realidade de quem realmente nós somos. Somente quando nós permitimos que Deus ele brilhe a luz dele, a luz da sua verdade sobre as nossas faltas, nossos traumas, nossos erros, nossos pecados, é que de verdade nós começamos a mudar. Nós começamos a mudar os nossos padrões morais. Sem uma postura de humildade, não poderemos crescer dentro do propósito de Deus. E o que Deus tem para a nossa vida é coisas grandes, firmes e tremendas. E Ele quer
e precisa cumprir o propósito dele na nossa vida. Terceiro, crescer é assustador. Não há crescimento sem mudança, não existe mudança sem medo ou perdas. E não há perdas sem dor. Toda mudança, ela exige sempre alguma perda. Você deve se livrar dos velhos padrões, de velhas práticas mundanas, para que o novo ele possa entrar na sua vida. Só que os velhos padrões, eles sempre asseguram a você uma certa segurança. Por exemplo, você que ganha um dinheiro ilicitamente, tira 3 mil, 5 mil, 4 mil reais, aquilo ali ajuda a sustentar a tua vida. Então, certamente, para você se ver livre daquilo ali, você vai esperar alguma coisa boa acontecer primeiro na tua vida. Mas entenda, Deus, Ele vai querer que você use a sua fé. Ele vai querer que você largue aquilo ali para que Ele entre com providência. Vai depender da tua atitude, a tua mudança de atitude, para que Deus entre com milagre na tua vida. Não adianta você tentar o teu jeito de ser. E Deus sempre vai dizer assim, mas não é o jeito que eu tenho para você. Eu quero mudá-lo para glorificar o meu nome na tua vida. Porque para crescer é preciso experimentar o novo de Deus. O desconhecido dá medo. Ele nos acanha. E esse medo, ele retarda o crescimento, ele retarda a bênção de Deus para a tua vida. É isso que acontece. O quarto, hábitos, eles levam tempo para se desenvolver. A soma dos nossos hábitos é igual ao nosso caráter, ou seja, o nosso caráter é a soma dos nossos hábitos. E as pessoas elas nos observam, os nossos vizinhos, as pessoas que trabalham conosco, as pessoas que convivem conosco, elas nos observam todo dia. E elas não vão por aquilo que nós falamos, elas vão por aquilo que elas veem na nossa vida. Porque os nossos hábitos, eles demonstram quem nós somos. A igreja de Atos dos Apóstolos, lá em capítulo 4, 24 a 31, ela mostrava o quê? Uma igreja que orava. Então era hábito deles orarem. E é algo que você precisa cultivar. Você não pode afirmar que é íntegro a menos que tenha o hábito de ser honesto. Só há uma maneira de desenvolver os hábitos de caráter semelhante de Cristo. É praticá-los. Não adianta eu estar aqui pregando, eu estar aqui falando se eu não praticar. E a prática, ela leva a Deus abençoar a tua vida, a Deus entrar com providência na tua vida, que quando ao menos você estiver pensando, Deus vai lá e entra com providência na tua vida, porque Ele te conhece, Ele sabe que você serve a Ele, Ele sabe que você está se esforçando a cada dia para se parecer com Cristo, você está se aplicando à oração, você está se aplicando à santidade, a se desviar do mal. E quantas pessoas que estão dentro de templos evangélicos, quantos estão há anos e não crescem, está sempre no mesmo padrão, sempre pedindo oração, sempre no mesmo erro. Ah, meu irmão, ora por mim nisso aqui, eu estou com dificuldade nisso aqui. Está dificuldade porque não expõe para Deus, Senhor, cura, Senhor, eu preciso ser mudado. Nós precisamos expor para Deus o nosso pecado para que Ele venha curar. Nós precisamos da ajuda de alguém para que aquele pecado, aquela área da nossa vida venha ser curada, Deus venha tratar, Deus venha curar, para que a bênção de Deus venha se manifestar na nossa vida. E as provações, elas servem para isso,
para moldar o nosso caráter. Romanos 8:28 diz: sabemos, pois, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, segundo o seu decreto. E segundo o decreto de Deus, Ele vai precisar levar você à aprovação para moldar o teu caráter, para que teus hábitos venham mudar, para que o teu caráter, o caráter de Cristo, venha a ser formado em você, meu irmão e minha irmã. Em nome de Jesus. Paulo exortou Timóteo, lá em 1 Coríntios 4, de 13 a 16, diz assim: enquanto aguardas a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação e ao ensino. Não deixe de desenvolver o dom que há em ti, que foi otorgado por mensagem profética com imposição de mãos por parte dos presbíteros. Dedica-te plenamente ao cumprimento dessas responsabilidades, para que todos possam testemunhar, ou seja, para que todos possam ver. Você tem que praticar, Timóteo. Dedica-te plenamente ao cumprimento dessas, para que todos possam testemunhar o teu progresso, ou seja, as pessoas veem o teu progresso, meu irmão. Elas não vão pelaquilo que tu fala, mas elas vão pelaquilo que você está praticando. Elas veem o teu progresso. Ó, fulano de tal mudou, fulano de tal era mentiroso, agora não, tem sido verdadeiro. Tem cuidado de ti mesmo e do teu ensino, persevera nesses deveres, pois agindo assim salvarás tanto a ti próprio, a tua própria vida, quanto a todos que te derem ouvidos. Com o tempo de prática você fica bom em qualquer coisa. A repetição é a mãe do caráter e da habilidade. Os hábitos que constroem o nosso caráter, eles são chamados de disciplina espiritual. Quando você lê a respeito dos heróis da fé, quando você olha lá para a igreja primitiva, você vê o seguinte: aqueles cristãos, eles tinham um padrão de vida, eles tinham uma disciplina espiritual. Todos os dias estavam orando, todos os dias estavam meditando na palavra de Deus. Aí quando nós nos remetemos aqui para os heróis da fé, John Wesley, Whitefield, Calvino, Martim Lutero, você vê uma prática diária deles de oração. Eles comiam a palavra. Eles estavam em constante tempo em oração. Era 6, 8 horas de oração por dia. 4, 6, 8 horas ali a meditar na palavra. Aí você diz: eu não tenho tempo, meu irmão. Você não tem 2 horas, 3 horas, 4 horas para se dedicar ao Senhor? Temos tempo sim, meu irmão. Você tem tempo de manhã antes de trabalhar. Acorda mais cedo. Tira um tempo para orar, tira um tempo para ler a palavra. Depois, quando chegar, estou cansado. Tira do teu cansaço a força para você crescer em Cristo, para você receber o melhor de Deus. Há 3 anos atrás, Deus falou comigo o seguinte: meu filho, mais tempo comigo e menos tempo com os homens. Nós temos que se aplicar mais tempo com Deus e menos tempo com os homens, porque quando nós nos aplicamos mais tempo com Deus e menos tempo com os homens, Deus, Ele traz a bênção à nossa vida, Ele traz a existência, a bênção, o milagre, a plenitude, a provisão à nossa vida. Você está pensando em algo, Deus vai lá e envia para você, só de você estar pensando. Não estou dizendo que você vai ser perfeito, porque eu não sou. Todos nós somos pecadores. Todos nós estamos numa luta constante para nos aperfeiçoarmos em Cristo. Mas temos que procurar crescer em Cristo. Aleluia, glória a Deus. 5º, creia que Deus está operando em sua vida, mesmo que você não sinta, mesmo que você não veja, mesmo que pareça que nada está acontecendo na tua vida, porque o crescimento espiritual, ele progride passo a passo. A Bíblia diz lá em Eclesiastes 3:1, para todas as coisas há um momento certo, existe sempre um tempo apropriado para que todo o propósito debaixo do céu venha acontecer na tua vida e na minha vida, na vida espiritual. Existem as estações, existe o inverno, o momento do frio, existe a primavera onde tudo floresce, existe o verão, onde o que? Há o aquecimento, há o outono,
Querida e amada, você terá um intenso crescimento seguido por um período de estabilidade, mas também provações na tua vida. E sexto, seja paciente com Deus e consigo mesmo, porque uma das frustrações da vida é que o cronograma de Deus é diferente do nosso. Estamos sempre apressados quando Deus não está. Talvez você se sinta frustrado com um progresso aparentemente lento que está fazendo na tua vida. Não se esqueça de que Deus nunca é apressado, mas sempre pontual. Deus é pontual. Ele usará todo o seu tempo de vida a fim de prepará-lo para que a sua função na eternidade você venha estar preparado. Deus usou 80 anos para preparar Moisés. Quando Deus quer fazer um cogumelo, Ele faz da noite por dia. Mas quando Deus quer fazer um carvalho, Ele leva 100 anos. Grandes almas são desenvolvidas mediante a muitas lutas, muitas tempestades, períodos de sofrimento. Tenha paciência com o processo de Deus na tua vida, meu irmão e minha irmã. Deus está cuidando de você. Não desanime. Deus está agindo em sua vida e fazendo você crescer para que você venha atingir a maturidade cristã. Abacuque 1:2 diz assim, o profeta ali questiona, dizendo assim: ó Yahvé, até quando clamarei por tua ajuda, sem que tu me des ouvido? Até quando protestarei diante de ti violência sem que tragas alguma salvação? Porque me fazes contemplar a injustiça, de observar com clareza toda a maldade que campeia nessa terra. A destruição e a violência estão diante de mim. Também há todo tipo de contenda, discórdia, e o litígio é comum. Por este motivo a lei e o direito se enfraquecem, e a justiça nunca prevalece. Os ímpios prejudicam, extorquem o justo, assim a justiça é pervertida. Abacuque falando com Deus, mas lembre-se de que tudo o que Jó passou, Deus ainda não concluiu a obra dele. A obra dele em mim e em você. Então, continue em frente, até mesmo a lesma alcançou a arca por perseverar. Não existe atalho para chegar à maturidade cristã. Você está em constante crescimento. Deus está trabalhando na tua vida a cada dia para te levar para o céu, que é a prioridade de Deus. A prioridade não é a vida terrena, mas a prioridade é a vida eterna. Mas saiba de uma coisa, a palavra de Deus, ela diz também que nós teremos tantas coisas aqui na terra, fora a eternidade. Que Deus te abençoe através dessa mensagem, em o nome de Jesus. Amém. Graça e paz.